Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, viu? Jesus é bom, é poderoso, quer salvar a sua família. Jesus quer salvar a sua casa. Fala para o seu irmão assim: Jesus quer salvar a sua casa. Agora você vai falar: Jesus quer salvar a minha casa. Amém. Jesus quer salvar a sua casa. Quer te salvar, quer me salvar também, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor ministrou algo no meu coração, um tema relacionado à família, que diz a verdadeira riqueza. Diga comigo assim: a verdadeira riqueza. Sua família é riqueza para você? Você, mamãe, quando você lembra dos seus filhos, pequenininho, aquele costuma dizer, aquele cotoquinho bem pequenininho assim, qual é a sensação que você tem quando você lembra disso? Seu filho pequenininho ali, chorando, dependendo 100% de você. Que privilégio que Deus nos permite. Você como mãe, você como pai, a família é uma riqueza. E às vezes nós não valorizamos isso. Não valorizamos. Mas é uma riqueza. Existem algumas coisas que têm preço, mas tem outras que têm valor. Coisas têm preço. Esse microfone tem preço. Esse púlpito tem preço. Mas a sua família, ela tem valor. Fala assim: a minha família tem valor. Querido, eu quero que você receba essa palavra com muita convicção, que a sua família, ela tem valor. Preço não, mas valor. Porque é diferente. É diferente. Quando eu olho para minha casa e vejo o valor, olho para minha esposa, olho para os meus filhos e vejo o valor neles. Sempre pedir para Deus: Deus, eu quero uma família. Quero uma família. Aí há uns anos atrás, conversando com meu irmão falou: não, meu sonho também é ter uma família. Eu falei: Deus vai te dar uma família. Deus deu, ele casou, tem a princesinha, glória a Deus. Minha outra irmã também casou, tem o filhinho dela. Minha outra irmã também tem os filhos. Recebi uma notícia muito linda. Ela falou para mim hoje: meu irmão, ó, domingo que vem eu vou na igreja, tá? Vou lá. Aleluia. Toma posse da palavra de Deus. Ora pela sua família, ora pela sua casa. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, pega a sua Bíblia aí. Mateus no capítulo 16. Mateus capítulo 16. Apenas o versículo de número 26. Mateus 16, versículo 26. Vou esperar você achar. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: pois que vantagem, ou na sua versão, aproveitará, tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem por recompensa da sua alma? Vamos orar, Pai, a tua palavra. Pai, fala conosco nesta noite, Deus, de uma forma especial, como o Senhor tem falado. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida como canal, instrumento do Senhor, para abençoar as famílias, Pai, aqui representadas, em nome de Jesus Cristo. Esse texto representa uma negociação comercial, na qual o homem, ele troca
sua própria vida ou alma, não sei se está escrito na sua Bíblia, pelas atrações do mundo. O versículo, a parte do versículo, diz o seguinte: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Se eu vendi, se eu dei, o que eu terei agora? Como será possível ter de volta? Como que eu compro de volta? Se eu vendi, se eu troquei por outras coisas, por bens, como que eu compro de volta? O que eu terei para dar, para oferecer de volta? Jesus nos ensina a viver uma vida abundante. Fala comigo assim: abundante. Aonde? Aqui. Amém? Aqui nessa terra tem vida abundante para você. Amém? Eu profetizo isso sobre as pessoas. Tem vida abundante para você. Tem vida abundante para a sua família. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Tem vida de Deus para você. Mas olha para cá. Mas se você inverter a ordem das prioridades, é perigoso. Eu não posso inverter as ordens de prioridade. Quem que eu busco primeiro? O que eu faço primeiro? Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus fala sobre reino. Jesus fala sobre justiça. Reino, justiça. Eu preciso então buscar o reino de Deus. Fala o reino de Deus. Olha que coisa fantástica. A sua família também faz parte do reino de Deus. A sua família faz parte do reino de Deus. Então olha a riqueza. Olha a verdadeira riqueza que é a sua família. Se você tem uma família, Deus te deu uma família. Varão, sacerdote de Deus, a sua família precisa de você. Ei, mulheres, a sua família precisa de você. A sua família conta com você. Muitos têm se distraído com outras coisas externas. Tem cuidado de outras coisas externas e esquecendo dessa instituição chamada família. Foi Deus que te deu a sua família. Que instituição importante que é a família. Foi ministrado na palavra de ceia. Palavra de ceia não, na palavra de oferta. Onde está o teu coração? Aonde você tem depositado o seu coração? Olha o que Jesus diz: não ajunteis, Mateus 6,19, vou ler para você. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Um pai de família, o que o pai de família ele faz? Ele sai de casa 2, 3, 4 horas antes do sol nascer. Ele já saiu para prover sustento, prover a parte de alimentação para a sua casa. Amém? Sim ou não? Amém. É o papel do homem. Então ele sai. Trabalhamos para prover, mas o coração não pode estar naquilo que corrói. Amém? Estão entendendo? O coração não pode estar naquilo que corrói. O seu coração precisa estar em Jesus, firmado em Jesus. As formas como as pessoas usam a sua riqueza vai mostrar onde está o seu coração. Onde está o teu coração? Essa é uma pergunta para você. Onde está o seu coração? Pastor, eu ainda não sei onde está o meu coração. Onde que você tem investido mais o seu tempo? Eu quero fazer você pensar. Construindo
vai ficar. Ele vai ficar aqui. Você não vai levar a casa. Você não vai levar o seu carro. Você não vai levar as suas ações. Você não vai levar os seus status junto com você. Vai ficar aqui. Querido, vou deixar tudo aí. Vou deixar o carro, vou deixar a casa, vou deixar o celular. Tudo aí. Nada vai. Nada vai. Mas olha aqui, poderoso. Mas a família que Deus te deu, essa riqueza, você pode levar e você vai levar ela para a eternidade. Aleluia. Essa família, mas a família, nós poderemos levar para a eternidade. Aleluia. Viveremos juntos na glória. Adoraremos Jesus juntos na glória como família. Nada dos seus bens. Mas a sua família você vai levar. Como está o seu tempo com a sua família? Quanto tempo você passa com a sua família? Lembra que ela é a sua maior riqueza. Fala comigo assim, a igreja é feita de famílias. E para que as famílias cresçam, as famílias precisam estarem conectadas. A igreja é feita de famílias. E as famílias precisam estar conectadas. Isso é poderoso. Se você pudesse hoje, se o Senhor te desse uma oportunidade agora e falasse para você, se você pudesse começar a sua família hoje, o que você faria diferente? Se o Senhor desse isso a você, se eu começasse a minha família hoje, o que eu faria diferente? Será que eu amaria mais a minha esposa? Será que eu ia jogar uma bolinha com meu filho? O que você faria diferente hoje? Pegaria os seus filhos? Iria passear com seus filhos? Passaria mais tempo com a sua família? O que você iria fazer? Se o Senhor te desse essa oportunidade. As meninas gostam de atenção. Você daria mais atenção para as meninas? A sua filha? Aquele presente de Deus que você recebeu? Você ouviria mais a sua esposa? Pararia perante ela com os olhos fixos? Ouviria com os olhos o que ela está falando? Isso é aula do homem máximo. O que você faria? Seria mais honesto? Um pai de família precisa ser honesto. A esposa espera que o marido seja honesto. Oraria mais pela sua família? O que você faria? O que você pensa? O que você faria diferente se pudesse recomeçar hoje? Oraria mais? Amaria mais? Mostrava na prática como é o amor de Deus? Além da oração? Tiraria mais tempo juntos? Teria mais comunhão com a minha família? Daria mais atenção aos pequenos detalhes? O que eu faria? Assumiria a minha responsabilidade como membro da família? Eu pertenço a essa família. Eu faço parte dessa família. É a minha família. Foi Deus que me deu.
Você pode fazer a partir, acabou o culto, você já pode fazer diferente. Celebrar momentos importantes, como hoje. Hoje é um dia muito importante. É o dia das mães. O que você, como marido, fez para ajudar os seus filhos a honrar as mães? Isso é riqueza. Isso é riqueza familiar. Preste atenção. Noé, quantos ouviram falar de Noé? Noé é muito conhecido. Noé, um homem justo, temente ao Senhor. Deus olha, vê Noé justo. Deus salvou a casa de Noé, sim ou não? Sim. Salvou. Deus salvou a família de Noé. Noé salvou toda a sua família do dilúvio ao construir a arca. Mas teve um caos total, uma destruição total fora da arca. Seus parentes, outros conhecidos, aquela geração incrédula, casa, seus bens, se perdeu tudo. Noé não foi salvo por escolha ou por privilégio. Noé foi salvo porque ele era um homem justo. Não porque Deus escolheu, ele era um homem justo. Davi conquistou tudo. Um homem exaltado entre os homens. Quem não conheceu Davi? Conquistou tudo, mas perdeu sua casa. Lembra do texto? O que adianta ganhar tudo, mas perder a riqueza? Perder a riqueza, a sua casa, a sua família tem valor. Não é preço, é valor. Dê valor à sua família, dê valor à sua casa. Davi conquistou tudo, mas perdeu a sua casa. Deus perdoou o pecado de Davi, mas teve consequências. O filho de Davi, com Batseba, morreu. Aminon foi assassinado por ordem de Absalão. Absalão foi assassinado através de Joabe. Adonias morto a mando de Salomão. 4 filhos de Davi foram mortos, porque a espada não se apartou de sua casa. Conquistou tudo, mas perdeu sua casa, perdeu sua família. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. Tudo em excesso é pecado. Equilíbrio, fala forte comigo assim: equilíbrio. Pergunta ao seu irmão assim: como você administra o seu tempo? Forte isso. Marcos 1,35. Abre lá, Marcos 1,35. Quantos estão comigo? Dão glória a Deus aí. A Bíblia diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Muitos estudiosos entendem sobre esse versículo que foi mais ou menos entre 3 a 6 da manhã, esse contexto deste versículo. Como que eu administro o meu tempo? Primeira coisa, vida com Deus. Olha Jesus falando, vida com Deus. Levantando-se cedo, muito cedo, ou de manhã muito cedo, muito escuro, sai a orar. Ei, não deixa a rotina do dia a dia, rotina da vida. Não deixa isso roubar a alegria de buscar a presença de Deus.
separando você do amor de Deus? Pergunta teu irmão, o que está te separando do amor de Deus? É forte, porque se eu amo a Deus, eu quero passar tempo com Deus. Se eu amo meu pai, eu quero me relacionar com ele. Porque amor é desejo de relacionamento. Então comece hoje. Comece hoje. Essa madrugada. Amanhã. Comece. Faça alguma coisa. Levante cedo. Ore. Então, primeira coisa. Para eu administrar a minha vida. Tempo com Deus. Segunda coisa é família. Segundo princípio importante é a família. A família, ela é a primeira instituição divina. Você conhece a história de Gênesis, a história da criação? Você conhece toda essa história, esse enredo todo? Como tem sido lá? Você tem amado a sua esposa? Você tem sido honrado na sua casa? Isso são princípios familiares. Tem ensinado os seus filhos? Os seus filhos te obedecem? Ei, sacerdote, os seus filhos te obedecem? Você tem provocado a ira dos seus filhos? Efésios 5, 22, capítulo 6, versículo 4. Sabe o que o Timóteo, através da vida do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 5, 8, abre lá a sua Bíblia, preciso ler isso aqui com você. 1 Timóteo 5, 8, pega a sua Bíblia, abre lá. Olha que forte. Olha onde que o serviço do reino ele dá início. Olha onde que o serviço do reino ele dá o pontapé inicial. Você conhece esse texto, mas eu quero ler para você. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que texto forte. Olha que texto forte. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, falando da família. Então o reino de Deus, o serviço ao reino de Deus, ele começa lá no seu lar. O serviço ao reino do Senhor começa na sua casa. Em nome de Deus, mulher de Deus, começa na sua casa. Começa lá dentro do seu lar. E continua o texto dizendo, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que texto forte. Senhor, o reino então, o serviço ao reino começa na minha casa. Olha a riqueza que você tem. E talvez você ainda não percebeu que a sua família tem um valor, querido, enorme, grandioso diante de Deus. Fala de novo comigo assim, a minha família tem valor. Você entende isso? Quando você busca a Deus acima de todas as coisas, quando você cuida da sua família, a sua vida ministerial, a sua vida profissional, ela vai bem porque você está honrando a Deus, você está honrando a sua família. Aí a sua vida ministerial, a sua vida profissional, ela vai só crescendo. A sua vida com Deus, sua vida familiar, ela vai refletir na sua vida ministerial, na sua vida profissional. Porque você tem amado a presença do Pai, você tem amado o Senhor. Ei, não inverta as prioridades. Ame a Deus. Ame a Deus. Cuide da sua família. Se eu não cuido da minha família, eu não tenho capacidade nenhuma de querer cuidar das coisas de Deus. Porque eu não cuido da minha família, é a palavra que está dizendo, não sou eu. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, é família. Se eu não cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos. O que eu vou querer cuidar da casa do Senhor? O que eu vou querer cuidar da casa do Pai? Não tem como. Então, se eu amo a Deus, cuido da minha família, a minha vida ministerial, a
minha vida profissional vai ser apenas reflexos. Pastor, por que Deus nos ensina esses princípios poderosos? Porque Ele quer salvar a sua família. Aleluia. Deus está te falando isso porque Ele quer salvar a sua casa. Então você fala assim, pastor, mas já está eu, meu marido, tá aqui meus filhos, na casa está servindo. Mas tem muito mais, tem uma parentela para salvar ainda. Aleluia. Tem muito mais o Senhor fazer ainda. Então o Senhor Ele quer salvar. Vocês lembram de uma história? Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Quando Paulo e Silas estavam presos. Vocês lembram dessa história? Lembra? Uma história muito famosa. Paulo e Silas, presos, apanharam. Eles apanhavam constantemente por pregar a palavra do Senhor, pregar a mensagem do Senhor. Eram açoitados, foram presos. Você se lembra o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor. Eles adoram ao Senhor. A porta da prisão, ela se abre ao terremoto. Acontece algo ali sobrenatural por causa da adoração. Olha que forte isso. Tudo por causa do poder de Deus. O carcereiro responsável entra em desespero, quer tirar a própria vida. Paulo falou, não precisa, nós estamos aqui, não precisa. E aí começa o plano de salvação. Olha o propósito. Deus envia pessoas para um lugar para salvar toda uma casa, toda uma família, toda uma casa. Quantas crianças vêm para a casa do Senhor sozinhas? E daqui a pouco o papai começa a vir. Daqui a pouco a mamãe também começa a vir, os irmãozinhos começam a vir. Porque as criancinhas ficam assim, mamãe, eu quero ir para a igreja. Mamãe, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a salinha. O que acontece? Tem que levar. Leva hoje, leva amanhã. Na terceira semana, o pai ou a mãe já estão vindo. E assim começa o plano de salvação. E assim começa o propósito de Deus. Então Deus quer salvar a minha casa. Então Deus faz coisas impossíveis para salvar a sua família. Mas aquilo que é possível, você tem que fazer. O que é natural, você tem que fazer. O impossível, Deus faz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que pagar um preço. O que é salvação? É perdão pelos pecados. É ser salvo da condenação eterna. É direito de morar no céu. Quantos querem morar no céu ali? Aleluia, é direito de morar no céu. É ter comunhão com Deus. É tudo aquilo que Adão perdeu por causa do pecado no Éden. Isso é salvação. Salvação é liberação dos poderes malignos. É liberação. É tudo aquilo que as trevas trazem às vidas das pessoas. Poder, salvação. Deus, Ele sabe, Ele reconhece. Te conhece, conhece sua história. Olha a pergunta do carcereiro. Como posso me salvar? É crer em Jesus. Mas não para por aí, porque Deus não deseja salvar apenas você. Em nome de Deus, Deus não deseja salvar apenas você. Você, mulher, não é apenas você. Deus quer salvar a sua casa inteira. Vamos repetir isso bem forte. Deus quer salvar a minha família inteira. Aleluia. Querido, a salvação ser individual não é uma desculpa para você abandonar a sua casa. Pastor, eu sei individual, salvação é individual, mas não é desculpa para você abandonar a sua casa. Você tem responsabilidade
responsabilidade. Você pertence a essa família. Deus deseja salvar a sua casa. É uma palavra profética. Você crê que Deus quer salvar a sua casa? Levante suas mãos e fala assim: Deus quer salvar a minha casa. Aleluia, você toma posse dessa palavra, querido. Olha, o mesmo Deus que falou aquele carcereiro, Ele está falando conosco hoje também. Aleluia. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e por toda a eternidade. Aleluia. Então o mesmo projeto, plano de salvação é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Então o Senhor, Ele quer salvar você, mas também toda a sua casa. Imagina o privilégio de você ver toda a sua parentela servindo ao Senhor. A família de fulano, toda ela serve ao Senhor. Família de fulano, toda serve ao Senhor. Então qual foi a pergunta? Como que eu posso me salvar? É crer no Senhor Jesus. Aleluia. Crer no Senhor Jesus. Fé é acreditar no que se espera e não no que se vê. Fé é certeza, é convicção, é fábrica daquilo que não existe ainda. Isso é fé. Pastor, como fazer a fé funcionar? É que crer com a mente e confessar com os meus lábios. Eu creio em Jesus. Eu creio que estou sarado. Levanta. Lembra do apóstolo Pedro? Então levanta. Ou pega pela mão, sacode, levanta. Crer com a mente e confessar com os lábios. Diga forte assim: eu creio que a minha família está salva. Já está salva. Você, mulher, agora fala assim: meu marido é um grande homem de Deus. Agora, a família inteira, meus filhos são santos. Agora você é um homem de Deus. Diga assim: você é casado, minha esposa é uma mulher sábia. Agora todos digam assim: toda a minha parentela será alcançada e abençoada pela palavra de Deus. Aleluia. Você que crê, aplauda o Senhor bem forte. Eu creio em Jesus. Eu creio na tua palavra, na tua promessa. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 11 nos dá uma direção. O que eu preciso fazer? Continue orando. Se eu tomo posse que a minha família, minha parentela será alcançada pela palavra de Deus, eu preciso continuar orando. Mas o que? Resolve as questões. Tem que perdoar? Pede perdão. Tem que se arrepender? Se arrependa. Perdoa os outros. Aproveita hoje a ceia. Aproveita para você perdoar sua casa. Segunda coisa, crer no Senhor Jesus. Ele que manda, Ele que faz. Ele que é o Senhor, Ele que é dono. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Então eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no senhorio de Cristo. Mas agora eu preciso agir. Esse é o terceiro ponto. Eu preciso agir. Eu creio nele, no que Ele fala, mas eu preciso agir. A Bíblia diz que fé sem obras é mortas. As minhas ações vão mostrar se eu creio mesmo, se eu acredito mesmo em Jesus, se eu quero mesmo que Ele salve a minha casa. O primeiro passo, eu vou dar um passo, eu vou render o meu coração para Jesus. Eu vou lá na frente, eu vou aceitar o Senhor como dono da minha vida. É ação. Fé sem obras, ele é morta. Eu creio em Jesus sentado na minha casa. Não adianta. Vai adorar o Senhor junto com os irmãos. Vai celebrar a salvação que nós temos em Jesus. O que o carcereiro fez? Lembra da história? Ele decidiu, mas ele agiu. Se converteu de verdade. Humildade. Um homem bruto. Um carcereiro. Tomava conta dos presos. Um homem bruto. Mas estava lá lavando as feridas de
cortões na pele, lavou as feridas deles, prepara a mesa, o alimento, defendeu eles depois. Mas o que ele fez? Ele alegra com a sua família. Levar Deus para casa não é só você abrir um GC na sua casa e falar: agora Deus está na minha casa. É você levar transformação verdadeira. É você, marido, começar a amar a sua esposa. Você, esposa, começar a honrar o seu marido. Vocês, filhos, começar a honrar, obedecer os seus pais. É isso que a palavra do Senhor tem para nossas vidas. Isso é transformação, é o Evangelho entrando nas nossas vidas, trazendo transformação em nós. Então Deus vai trazer salvação através das nossas ações. Lembra o que Josué disse? Josué, ele decidiu e agiu. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Abigail decidiu também, agiu, salvou a sua família. É hoje. Não é amanhã, é hoje, é agora. Decida, creia, começa a agir. Se tiver que pedir perdão, vai pedir perdão. É agir para salvar a sua casa, é agir para salvar a sua família. Isso é priorizar. Olha a riqueza que Deus deu para você. Prioriza Deus. Estamos encerrando já. Prioriza Deus. Creia em Jesus. A sua casa, ela é e pode ser um palácio do Senhor. Ama a sua família, ama a sua esposa, ama seus filhos. Peça perdão. Resolva seus problemas. Abrace mais seu filho. Passe mais tempo junto. Quem se arrepende hoje? Quem se arrepende hoje? Você é pai, você se arrepende hoje? Você é mãe, você se arrepende hoje? Qual é o seu arrependimento hoje? Aquilo que você deixou de fazer, ou fez em excesso e hoje prejudica os seus filhos. Quem se arrepende hoje? Para mudar a sua vida, somente Jesus pode fazer isso. Somente Ele pode fazer isso. Qual é o seu arrependimento? Não ter tempo de qualidade com a sua família? Não honrar a Deus como deveria honrá-lo? Ficar sem orar também é pecado, viu? É pecado ficar sem orar. Qual é o seu arrependimento? Tem que você fechar os seus olhos. Qual é o seu arrependimento? O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Qual é o seu maior arrependimento hoje? Se você tivesse poder para voltar atrás, fazer diferente, o que você faria? O que você faria? O que você faria? Faria diferente? Amaria mais a sua família? Honraria a Deus? Vamos colocar de pé aqui na televisão, vamos colocar de pé. De noite de ceia. E que você pensasse, refletisse um pouco sobre a sua família, sobre prioridade, riqueza.